Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e faça o que muita gente está fazendo, levando os vídeos para seus canais no Telegram, nas outras redes, pá. Vocês sabem, né? Sempre é importante que comuniquem a gente de que estão fazendo isso, até para que a gente também possa ir lá olhar a comunidade, correto? Se você quiser ser um parceiro financiador do canal, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, correto? Tudo bem. Eu espero estar bem aqui o Pix, tá? Quem quiser anotar. Aí você pode dar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10.000. Quem sabe aparece aí um ricaço, né? Dizendo assim, nós vamos ajudar esse cara, e vamos doar aí um dinheiro aí bacana para ele. Ou então, quem sabe não aparece uma alma gentil e diz assim, eu vou comprar essa câmera para ti, rapaz. Tá? E aí a gente vai. Quando vocês verem eu estar mexendo muito no nariz, gente, é porque, lamentavelmente, não é vício. É incômodo em virtude da ventilação aqui dentro. E isso causa um pouco de incômodo, tanto nos olhos como, né, no nariz, garganta, enfim. Tá? Então, por favor, se você quiser ser um parceirão ajudando a gente, tá aí, ó. Tá? O Pix está bem aqui. Só tirar um print, copiar e dizer, vou ajudar esse rapaz aí. Né? Nós estamos abordando aspectos do, do artigo dos pesquisadores de Harvard sobre a teoria criptoterrestre, ok? Eu vi algum comentário num canal. Bem, a teoria, resumindo, é a teoria de que os extraterrestres não, que supostamente se veem, não são de fora do planeta, mas estão aqui por algum motivo ocultos, seja no subsolo da Terra, no subterrâneo, intraterreno, ou seja, no fundo dos mares, ou até abaixo deles, né? Já que existem oceanos embaixo dos oceanos. Né? E então, no primeiro ponto que eles abordam, eles dizem que se a gente entender isso como uma hipótese verdadeira, é preciso rever a história, a geologia e a biologia. Ok? Correto? No segundo momento, segundo ponto, eles abordam o aspecto das civilizações ocultas ou perdidas. Né? Certo? Eu prefiro acreditar que ocultas pode ser, mas perdidas não. Né? O Graham Hancock vem debatendo bastante esse assunto, fazendo inclusive vídeos que têm trazido críticas severas a eles, dos arqueólogos, né? Dos paleontólogos, né? Paleontólogos, né? Não, paleontólogos mesmo. Tá? E essa discussão, certo, vem rendendo há muito tempo, pessoal. Não é de hoje que se discute a possibilidade de vida intraterrena. Já lá nos tempos bíblicos já se falava sobre isso. Tá? O próprio apóstolo Paulo fala que todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos subterrâneos, né? Ou embaixo da terra, né? Nos intraterrenos. Então,
É evidente que ele tinha uma concepção de que o mundo era dividido em três partes, né? O mundo superior, o mundo intermédio e o mundo inferior, no sentido de que estava ali ocupando um espaço intraterreno. Com a teoria da física quântica, começou um, especulações do tipo dimensões, teoria das cordas, teoria do multiverso, e assim foram surgindo várias teorias que mais afastam o cara da realidade do que propriamente trazem o homem para a realidade, né? E convenhamos, a física quântica começou a se tornar uma religião, tá? Porque daí todo mundo começou a entender física quântica do dia para a noite, principalmente quando se refere a dinheiro, né? Por quê? Porque a física quântica fala da criação da realidade, de que nós temos a capacidade de criar nossa própria realidade, etc, 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 etc. E por aí foi surgindo, né, muita a teoria o segredo, né, o poder, a magia, tudo da Birner, né? Eu acho que é assim, a Honda Birner. E aí surgiram outros e outros e outros e outros. Todo mundo. O que mais tem é guru na televisão dizendo que vão ajudar você a ficar rico. Tá? Vão ajudar você a ficar rico. Você vai enricar, você vai prosperar, basta você participar da imersão, que agora eles usam muito essa narrativa, a imersão no curso de tal, de tal e tal. Tá? Eu até recebi sugestão de fazer um curso, né, de todo esse conteúdo que eu tenho abordado, mas confesso a vocês que eu não sou muito inclinado. Primeiro, por causa da gente, do tempo. Você tem que dedicar tempo. E outra coisa, né? Hoje, para você elaborar material e tudo mais para estudo, é custoso, aí vai custar financeiramente e tudo mais, né? Não é fácil, tá? É uma hipótese de que pode vir a existir? Pode, mas não é no momento aquilo que eu penso. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que começar a acordar, despertar e serem um pouco mais solidárias, mais humanas, porque está complicada a situação, né? Às vezes a gente faz um trabalho bacana e a gente recebe quase nada, nem like as pessoas querem dar. Tanta, né? Então, por favor, né? Vamos lá, vamos ajudar, né? E aí, nós vamos para o terceiro ponto dos pesquisadores de Harvard, em que eles vão falar sobre o ponto criptoterrestres mágicos. Vamos lembrar que essa é uma tradução feita pelo Google, tá? Pelo Google, tá? Tem cada palavra em americano, minha gente, que se eu pudesse, eu pularia para falar, sabe? Que é coisa enjoada. Mas infelizmente é assim mesmo. Então eles desenvolvem aqui um outro ponto sobre essa teoria deles. Tá? As ideias discutidas até agora, embora não sejam geralmente né, aceitáveis pelos paradigmas contemporâneos das ciências naturais, ainda assim enquadram-se um pouco dentro dos seus limites aproximados. Alienígenas no fundo do oceano ou hominídeo subterrâneo seriam altamente surpreendentes, mas não genuinamente, metafisicamente revisionistas em qualquer sentido forte, e essencialmente envolveriam
apenas a extrapolação de atividades nas quais nós, humanos, já inegavelmente nos envolvemos, desde voar em naves espaciais até viver em cavernas. No entanto, como observado acima, uma característica marcante dos WAPs, né, objetos anômalos não identificados, né, o que é chamado assim agora, né, tem sido a extensão em que seus fenômenos parecem resistir à explicação em termos convencionais. Por exemplo, naves sem meios visíveis de propulsão ou fontes de exaustão. Tais observações levaram alguns observadores, inclusive do governo federal dos Estados Unidos e do sistema de defesa, a especular que explicações ultraterrestres não convencionais são precisamente o que é necessário. Destes seres interdimensionais, tá, até futuros viajantes humanos do tempo, no tempo. Tá? A, a, panopil, a, panop, a panopla, né? Panopla de NHI etéreos, conhecido como a maioria das culturas, como uma classe de seres conhecidos no Ocidente contemporâneos como anjos, tá? Que Case e Lomas, no preâmbulo, né, do artigo, relutam como sacraterrestres, sagrado terrestres, né, que é o que eles querem dizer, ou terrestres, colocando a palavra éter junto com a palavra terrestre. O mais relevante aqui é que entre essas variadas hipóteses não convencionais está a classe fascinante de seres ultraterrestres propostos que se sobrepõem às noções como anjo, mas que ainda podem ser considerados parte do paradigma criptoterrestre. Especificamente, esta multidão, tá, de não humanos, de objetos não humanos não identificados, terrestres, ocultos ou totalmente integrados, ou talvez inteligências humanas não convencionais, que nem têm muitos nomes em todo o mundo, mas que têm sido tradicionalmente agrupados em culturas europeias sob o título amplo de fada. Tá? Olha só aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, né? De fada, longaive, os fígados longos, afadas, elfos, gnomos, broines, trolls e assim por diante, né? Que são seres que eu acabei de falar no vídeo passado sobre eles, né? Que eles se enquadram dentro dos seres intermediários secundários. Ok? E esses seres, chamados elementais, esses seres eles não são seres maléficos, mas no sentido de que, quando ameaçados, eles reagem de forma muito precisa, tá? E muitas vezes eles são capazes de trazer perturbações mentais e até mesmo causar morte de alguém, tá? Por qualquer tipo de doença. E isso não é uma ideia ficcional, não. É que é isso mesmo. Tá? Como Lewis observou em estudos sobre visão de um mundo medieval, o local de residência dos Longavi é ambíguo entre o ar e a terra, com sua natureza concebida como uma terceira espécie racional distinta dos anjos e dos homens.
Então você vê aqui que eles estão dizendo que existe um grupo de seres que estão, tá, uma terceira espécie racional, distinta de anjos e dos homens, ok? Então, aqui nós já estamos entrando dentro de um campo que a gente já vem falando há algum tempo. Uma das fontes mais abrangentes e influentes do conhecimento das fadas pré-modernas, por exemplo, é o reverendo livro de Robert Kirk, de 1691, The Secret, né? Community of Authors. É isso aqui, tá? Eu vou grifar, depois você lê, que você entende o inglês, você vai ler, tá? Uma pesquisa das crenças populares escocesas e irlandesas em relação a fadas, pelo menos alguns das quais ele considerou credíveis, né? Isto é, que tenha que se dar crédito, as tradições modernas sobre os seres coletados por Kik apresentam contos de uma civilização subterrânea envolvida em estranhas aparições aéreas e sequestrando humanos periodicamente, geralmente por breves períodos. Isto, é claro, tem importantes semelhanças e familiares com a teoria criptoterrestre, né? Embora sem enquadramento da era espacial, que é tão intuitivo para nós hoje. Pode muito bem acontecer que alguma parte do enquadramento mágico seja resultado de tentativas pré-modernas de interpretar tecnologia avançada, seja ela extraterrestre, intertemporal ou criptoterrestre. Então ele coloca aqui os três grupos, né, de teorias, né, que nós podemos ter, né? Afinal, de acordo com Arthur C. A terceira lei de Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. No entanto, não devemos descartar que o enquadramento mágico esteja precisamente pelo menos tão próximo da verdade quanto tecnológico, o que poderia ser, né, uma imposição de observadores ancorados nos tropos e técnicas da era espacial, certo? É importante ressaltar que, embora Kirk levasse as tradições e os relatos sérios, ele não era crédulo. Ele justificou sua modesta investigação sobre tais fenômenos, refletindo: quando se escreve sobre pigmeus, fadas, ninfas, sereias, aparições, que embora nem a 10ª parte é verdadeira, mas não poderia surgir do nada. Mas não poderia surgir do nada. Ele faz uma pergunta, né? Embora os leitores contemporâneos possam sentir-se justificados em pensar que todos esses relatórios são agora intrinsecamente incríveis, isto tem provavelmente mais a ver com preconceitos metafísicos do que qualquer crescimento do nosso conhecimento empírico ou teórico do mundo, tá? Como observou o filósofo e teólogo David Bentham em um ensaio sobre o segredo de Kirk, não é preciso acreditar em fadas para compreender que não há boa razão para não fazê-lo. Ver o mundo como habitado por essas inteligências vitais, ou acreditar que por trás dessas formas exteriores de natureza possa haver um reino imperecível de ordem inteligente,
e simplesmente responder racionalmente uma das maneiras pelas quais o mundo parece se dirigir a nós, quando intuímos simultaneamente que a estrutura racional e a profundidade do mistério que ela parece esconder de nós. A descrença da própria possibilidade de fadas e outras formas espirituais de vida, seja mais qualquer que seja a definição delas, pode ser acarretada de uma metafísica materialista da mente, tá? Embora mesmo isto seja mais frequentemente afirmado que argumentado. Mas, então, o materialismo ou o fisicalismo do naturalismo tem sido sujeito de críticas convincentes de uma variedade de pontos de vista que priorizam a mente, ou, pelo menos, não condicionadas desde o Fédon de Platão, o Fédon de Platão, não é o fedor de Platão, não, tá? Certo? É o Fédon de Platão até o presente, né? Na verdade, chega ao ponto de argumentar que o teísmo clássico implica a existência de algo como fadas. Tá? Então, quando nós entramos dentro dessa seara dos seres intermediários, tá? Que eu vou colocar aqui agora, né? Certo? Os seres intermediários, vou botar assim, tá? Os seres intermediários, eles estão divididos em primários, certo? Que eu chamo de gênios superiores, só no sentido, gente, de que eles são em grau, né? E tem os secundários, ok? Chamados gênios inferiores, ok? Aí você pode perguntar, o que seriam os gênios, tá? Esses gênios aqui, superiores, tá? Eu vou puxar aqui uma coisa para mostrar aqui. Seriam, tá? Os deuses gregos, egípcios, certo? Sumérios, os deuses mesopotâmicos, acadianos e assim por diante, tá? Esses seriam os gênios superiores, ok? A segunda classe, seriam os gênios inferiores. Estes seriam, aí sim, entrariam as fadas, gnomos, tá? Fada, gnomos, salamandras, né? Toda essa figurada aí, né? Que a gente chama de elementais, tá? Ok? Certo? Então eles seriam esses seres aí, tá? E outros que talvez a gente não tenha conhecimento. Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque você entra aí, quando você fala desses seres, você entra dentro do mundo da metafísica. E o que é que está acontecendo no nosso planeta?
está acontecendo no nosso planeta que nós perdemos o sentido da metafísica, o sentido do sobrenatural, o sentido. Então, nós, claro que é evidente que nós temos que ter racionalidade. Nós não podemos também sair por aí achando que tudo é sobrenatural, que tudo é místico, que tudo é esotérico, que tudo é ocultismo e etc. Isso aí é outro extremo que não se pode também conviver. Tá? No entanto, muita gente acabou deixando de lado estas crenças aí porque acharam que isso era parte de folclore, né, lendas, misticismo, que seriam mitos das civilizações, etc. Ok? E a gente está falando disso porque o livro de Urântia fala exatamente desses dois tipos de seres, os primários e os secundários, e de onde eles se originam. Ok? Certo? E quando a gente olha a visão criptoterrestre dos pesquisadores de Harvard, nós vemos que qual é a intenção deles? A intenção deles é mostrar para a gente, tá? Mostrar para a gente que existe sim a possibilidade de que esses seres chamados, que eles colocaram como criptoterrestres mágicos, né? Ou seria muito mais colocarem seres metafísicos, e aí eles citam, por exemplo, um determinado grupo de criaturas que estariam entre a criação entre os anjos e os humanos. Lembrando que na visão árabe, os djinns, esses seres aqui, eles são criados exatamente no intervalo entre a criação dos anjos e a criação dos homens. E aqui é narrado exatamente o que o Alcorão, através das citações, dizem a respeito dos djinns. Tá? Inclusive o Alcorão fala que não é impossível a chamada salvação dos djinns. Por quê? Porque se eles se arrependerem. Porque o que é que o Alcorão conta? O Alcorão conta que em determinado momento, quando Deus apresentou o homem, né, aos porque o homem seria. E quando a gente fala Deus, pessoal, nós estamos falando do demiurgo. Tá? Porque Alá é o mesmo Javé, o mesmo, tá? O mesmo demiurgo, o mesmo Yaldabaoth. Então ninguém foge disso. Tá? Os arcontes estão no mesmo nível desses seres aqui. Tá? Ok? Estão no mesmo nível. Então, inclusive os anjos, que a Bíblia tanto fala, se você for ver esses anjos, de fato, como eles são narrados, e se você for descrever eles, você se encontrar com eles, você morre. Tá? Porque eles são extremamente feios. Tá? Fisiologicamente, são muito diferentes do que é pintado aí pelos cristãos. Tá? Então, o que é que ocorre? Ocorre que quando Deus apresentou Adão, o demiurgo apresentou Adão, houve um grupo de djinns liderado por Iblis, né, que disse não, ninguém vai se dobrar, né, porque ele pediu que todos os seres se dobrassem para Adão, porque ele era a síntese né, a síntese cosmológica de tudo. E aí o Iblis disse, não, ninguém vai fazer isso. Primeiro porque nós somos feitos mais refinado e tal. E ele se rebelou junto com um grupo, tá? Que foram expulsos, ok? E o Iblis passou a ser chamado de Shaitan, que depois veio ser utilizado com o termo Hassatan, que não é
um nome que não é um substantivo, tá? Que não é um ente, é apenas um adjetivo para dizer que o ser é aquele que acusa, que se opõe, ok? Tudo bem? Então, eles estão mostrando nesse artigo as hipóteses, né, que existem da existência desses seres. Porque ao longo do tempo muitas pessoas pesquisaram sobre isso e detectaram algumas coisas. Por exemplo, os indígenas, né, falam de vários seres, né, desde a Uraias, né, ou Iaras, né, desde de elementos como a Curupira, e, enfim, são vários seres que estão presentes na mata e que, ao longo do tempo, foi levado como se fosse lenda que os indígenas criaram na cabeça deles. Tá? Imagina, né? Então, a cultura judaica cristã se encarregou de matar todas essas ideias porque começou a dizer que tudo isso aí era demônios. Né? E eu já falei para vocês sobre a encantaria amazônica. Então, os encantados estão dentro dessa classe de seres aí. Né? Porque, por exemplo, você quando fala aqui no Pará, por exemplo, tem existe dentro dos, dos terreiros de tambor de Minas, três encantadas muito citadas, que são Mariana, Jarina e Erundina, que seriam de origem turca e que, fugindo de uma suposta guerra e viajando de barco, elas teriam entrado, tá, no mundo da encantaria. Porque o que é o mundo da encantaria? Elas teriam sido levadas por seres para uma outra, né, realidade, para uma outra densidade, pelo menos, e elas não morreram. Elas simplesmente passaram por um outro, tá? Assim como Elias fez aquele processo, Enoque fez o mesmo processo, etc. Tá? Então, eles passam então a ser chamados de encantados. E quando esses seres se manifestam dentro, vocês sabem que eu fui um bandista né? Então, quando esses seres adentram dentro de um terreiro, né, geralmente, na grande maioria, eles chegam para quê? Primeiro, para se divertir. Bebem muito. Em alguns lugares fumam bastante, bebem muito. Tá? O que eu acho que já não é coisa própria deles, mas é uma influência do médium. Tá? Porque aí nós temos que, sabe, é por isso que entra aquela neurotranscendência que é preciso se analisar médium. Porque há muita coisa inventada. Tá? Há muita gente que inventa coisa. Da própria cabeça, da própria inconsciência, etc. e tal. Né? Então, esses seres, eles geralmente, o que é que fazem? Eles não estão dentro do corpo do médium. Eles apenas estão fazendo um processo de irradiação sobre o médium, que aqui se usa uma linguagem do tipo mareando, assombreando, né, o médium. Né? Tem vários termos que é usado. Tá? Então, nós precisamos entender que em algum lugar do nosso planeta existem seres, sim, convivendo conosco. Esses seres têm habilidades metafísicas, seja da invisibilidade, sejam, né, e alguns seres têm tecnologia, porque, por exemplo, os gênios superiores que eu coloco ali, esses deuses, né, eles têm tecnologia. Né? Quando você fala, por exemplo, dos deuses sumérios,
você observa que tinha uma classe menor de deuses. Tinha os deuses superiores, os Anunnaki e os Igigis. Os Igigis eram os deuses mais inferiores. Era que nem os Elohim. Tinha os Elohim e os Bené Elohim, que eram filhos dos Elohim. Quer dizer, existia ali uma certa classe, né? Então é preciso a gente observar que isso é muito importante. Estudar isso, pessoal, nos leva a fazer determinados questionamentos. E aí, né, eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, ok? Certo? Para a gente continuar o nosso estudo, porque eu pretendo hoje ser esse aqui o último vídeo que eu vou colocar hoje. Amanhã a gente vai colocar outros vídeos. Alguém pode dizer, inclusive eu recebi uma sugestão de fazer pequenos cortes para colocar no Instagram, para colocar no Tik, né? Para colocar no Face, etc. Né? Dá um trabalho, claro. Né? Dá trabalho. Não é fácil fazer isso. Tá? Isso você precisa ter um equipamento bom para fazer os cortes no ponto certo, né? E tudo mais. Tá? Então, mas a gente vai pensar nessa hipótese. Eu recebi essa sugestão, inclusive, de um professor aqui de Irituia. Um abraço para ele, que é o professor Fabiano. Né? Então, ele deu essa ideia, né? De fazer cortes que nem os podcasts fazem. Né? Mas vamos lá. Certo? Então, olha aqui. Como a teoria desenvolvida pelos os pesquisadores de Harvard é a criptoterrestre, ou intraterrenos, os seres intraterrenos, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão da teoria da Terra Oca, né? Que ela já existe há muito tempo. Diz assim, embora os primeiros conceitos fossem rudimentares, essa ideia, entre aspas, maluca, desenvolveu lentamente em uma alternativa viável ao modelo da Terra sólida. À luz da tecnologia de hoje, muitas de nossas descobertas apontam para a estrutura oca como único método para explicar muitas das descobertas científicas de hoje. Certo? Tá? Existem 4 modelos principais de Terra Oca. Vamos discutir brevemente cada uma delas. Primeiro, modelo de Terra Oca são os seguintes. O modelo de Terra Oca com esferas concêntricas, o modelo de buracos polares da Terra Oca, o modelo de Terra Oca ou da Terra invertida e o modelo completo de Terra Oca da Shell. Não sei se é Shell, quer significar lá aquela petrolífera, mas tem alguma coisa aí, tá? Então, o primeiro modelo é esse modelo aqui concêntrico, tá? De esferas concêntricas. Talvez o primeiro conceito de Terra Oca tenha proposto por Edmund Halley em 1692. Suas ideias foram desenvolvidas enquanto tentava entender o campo magnético da Terra. Para explicar os movimentos complexos do campo, Halley concluiu que devia haver pelo menos 4 camadas concêntricas, cada uma com suas próprias propriedades magnéticas. O movimento de cada concha em relação às outras permitiu que as áreas distintas do campo vagassem pelo globo. Okay? Esse foi o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo de buracos polares da Terra, e eu já mostrei aqui, inclusive, uma imagem, né? Que nos polos, né, norte e sul, tem esses buracos. Tá? O modelo mais famoso de Terra Oca inclui enormes buracos polares com 2.000 a 4.000 quilômetros de diâmetro que se abrem para o interior do planeta. Muitos investigadores da Terra Oca foram procurar esses buracos
mas nada foi encontrado. A tecnologia do satélite de hoje provou que tais buracos são um mito total. Nesta teoria, o centro do planeta abriga um Sol central que fornece luz e calor para o mundo interior. Mas vamos lembrar de que no estudo passado eu mostrei a foto aqui que supostamente, hipoteticamente, foi tirado um satélite, o ESA, uma coisa assim, ok? Então, de que e o Byrd, né, o general Byrd, ou Bridge, né, ele, ele exatamente narra essa entrada dentro de algo, né? Creio eu, né, que as possibilidades podem até serem verdadeiras, mas eu acredito muito mais de que, na verdade, ele não entrou em coisíssima nenhuma. Ele simplesmente atravessou uma espécie de parede, né? Aí tem esse modelo aqui de terra invertida, que, eu acredito que o Bert tenha ultrapassado os limites da nossa Terra e entrado em outra Terra, porque hoje está tendo uma discussão muito grande, tá? Em dois aspectos, tá? Que tá tendo três aspectos interessantes. O primeiro aspecto é a chamada Terra plana, né? Com aquele domozinho aqui, tá? Ok? O outro é aquele modelo védico, né? Com esferas concêntricas, ok? Certo? Nesse caso, cada uma delas teria seu próprio domo. Esse aqui teria um domo, esse aqui teria um domo, e assim sucessivamente, que eu mostrei para vocês, né? Com várias locas aqui, etc. E existe um outro modelo, tá? Que seria uma Terra aonde aqui está o centro da nossa Terra, aonde aqui é o, aqui são as paredes de gelo, atravessando para cá, você encontraria outra terra aqui, outro continente aqui, outro continente aqui, outro continente ali, outro cá, outro ali e tal. Nessa teoria aqui, existem ideias de que somente um domo cobre tudo isso. Já para outros, em cada uma dessas esferas aqui, tem um domo, tá? Existe um domo. Aqui existe o nosso, aqui existe outro domo, e aqui existe outro domo, aqui existe outro domo, impedindo que nós saíssemos daqui. E se acredita que em cada um deles exista Sol, Lua, etc., seus próprios, né? Então, há três modelos aí sendo discutidos, tá? E no meio dessas tem a ideia da Terra Oca, que não é descartada, tá? Só não é levada muito a sério, né? Este conceito pouco conhecido é a mais bizarra das ideias da Terra Oca. Ela funciona como base do princípio de que estamos vivendo dentro de um planeta oco, tá, olha só, né? Agora mesmo, e o centro do planeta é um ponto infinitamente distante. Todos os planetas, a Lua, os satélites, o Sol giram em torno deste ponto central. Então, o que ele está dizendo? A mesma ideia que eu tinha quando era criança, de que supostamente nós estamos morando dentro da Terra e não na superfície dela. Agora vejam o que é importante. Vocês estão entendendo agora por que a cosmologia implica, né, nas outras visões? Se nós temos uma cosmologia errada, então nós vamos ter uma visão antropológica errada, geocêntrica errada, geológica errada, enfim, tá? Porque
nós estamos focados nessa ideia que durante 1.600 anos se acreditava no formato da Terra feita por Ptolomeu e Aristóteles, né? Depois, do nada, se começou a mudar tudo isso, ok? Tá, vamos lá. O modelo completo de terra oca da Shell. Essa aqui, ó, olha aqui. Você vê que aqui tem uma diferença completamente. O que parece é que a Terra é como uma concha aberta aqui, né? Eu não sei se está dando para entender, né, o desenho, mas é exatamente isso aqui que se quer dizer, né? Ok? Olha esse aqui, né? Ele diz assim, ó, desenvolvido por nós, este é o modelo de terra oca mais avançado da atualidade, baseado em combinações da teoria da terra oca e da terra em expansão. Ele fornece explicações alternativas para o fenômeno dos continentes à deriva, tornando assim a cansada teoria da tectônica de placas obsoleta. Baseado em nossa compreensão atual, a gravidade, né, aí tem a palavra inglesa aqui, mostra como o acúmulo da matéria durante o processo da formação do planeta produz naturalmente um planeta estruturado de forma diferente que é teorizado atualmente. Também mostrando que o planeta se torna oco e expande sobre o seu próprio poder gravitacional. A estrutura do planeta pode explicar muitos mistérios que nos atormentam há séculos, como características em comum de crateras de impacto em planetas terrestres, a misteriosa mancha vermelha de Júpiter, dados de ondas sistêmicas e terremotos aqui na Terra, certo? Entender a libertação de gases e a formação da atmosfera é um modelo de planeta oco que nos ajuda a explicar mistérios baseados como o grande dilúvio na Terra e inundações em Marte. Uma Terra em expansão fornece a força motriz por trás dos condimentos à deriva. A construção de montanhas e, e terremotos é também responsável para mudar o valor da gravidade ao longo do tempo. Tá? No passado, quando a Terra era menor, a força centrífuga de uma velocidade de rotação muito mais rápida reduzia os efeitos da gravidade nas regiões equatoriais. Essa redução da gravidade é o que permitiu que os grandes dinossauros e toda a vida passada crescessem para tamanhos muito maiores. O livro Land of No Horizon investiga todas essas áreas com grande detalhe, explicando longamente como todos esses processos funcionam juntos. Você ficará surpreso com quão viável é a teoria da Terra oca se tornou. Okay? Então, esse modelo aqui, observe que ele é bem mesmo diferente. E por que a gente tem que levar em conta? Gente, nós não podemos descartar nada. Sabe? Essa ideia de descartar isso, descarta aquilo outro, torna as pessoas completamente, desculpa, idiotizadas. O buscador, o desperto, ele não fica aí, sabe? Não. Ele tem que levar em consideração as hipóteses. Pô, os caras lá de Harvard, os pesquisadores de uma universidade conceituada, vêm e falam algumas coisas que fazem sentido, pô. Aí os caras querem descartar, não, vamos descartar essa porra aí, porque isso não dá certo. Entendeu? Então, esses modelos são modelos
que muitas vezes poderiam explicar determinadas situações. Tá? Eu mostrei aqui atrás, ó, 3 modelos. Tá? De terra, 3. O védico, a terra plana comum, como é apresentado, e essa terra que é chamada modelo de terra infinita. Então, além disso, tem a terra oca, e ainda existe a teoria da terra côncava, que é muito pouco difundida. E, então, vejam, nós precisamos tentar buscar esse conhecimento, essa busca, tá? Porque os gnósticos, eles descreveram, os ofitas descreveram um modelo de terra, tá? Que é esse modelo aqui, ó, tá? Veja aí, ó, tá? Muito parecido com a terra oca, né? Se nós olharmos que isso aí é uma concha com várias esferas, etc, etc, aí, tá? Modelo que se baseia nesse outro aqui, tá? Que é o modelo, tá? Aristotélico ptolomaico, ok? Certo? Então, para a gente descartar alguma coisa, dizer assim, isso não é verdade, e existem pessoas que acham que são donos da verdade, que fica difícil de conversar com gente assim. Né? É difícil conversar com pessoas assim. Então, vamos entender isso. Então, para onde eles estão dizendo que as civilizações estão indo, civilizações do passado? Elas se ocultaram aonde? Embaixo nos oceanos, tá? Nas profundezas. Outras estão dentro da Lua e outras estariam dentro da Terra. E para se estar dentro da Terra, nós precisamos acreditar que dentro da Terra tem um Sol. Não pode desacreditar nisso. Então cairia por terra essa ideia da Terra massiva, que lá dentro tem uma bola de fogo que eles inventaram para justificar a porra da gravidade, né, cara? Eles tinham que dizer que para manter os seres humanos presos aqui na superfície, entendeu? É preciso ter gravidade, porque senão não funciona. Os seres humanos voariam por toda coisa. De duas, uma. Ou a gravidade não existe e a Terra é imóvel, ela está parada, certo? Não está girando porra nenhuma. Ou a Terra pode ser oca, pode ser uma Terra expansiva, infinita, com outros continentes, etc., como eu mostrei aqui, esse terceiro modelo. Pode ser um modelo védico e ninguém pode descartar esse modelo de terra plana, né? Eu já disse que tem 5 livros publicados por um grupo de cientistas da Grécia, né? Vibe of Cosmos. Eles têm um canal no YouTube em que eles mostram isso, tá? E recentemente começaram a publicar também as fotos que são tiradas da Lua, que mostram os continentes terrenos, tá? E de que esses continentes, existem os continentes que a gente tem e outros continentes que estão fora, tá? Mas que existem. Então, hoje, você descartar isso para acreditar na possibilidade que aí fora existem exoplanetas, não sei o que, civilizações viajando, que daqui a pouco chegará 200 naves vindo não sei da onde, porque torna, bibibi, bobó, sabe? É muito mais provável a gente acreditar numa terra oca, principalmente esse último modelo, no modelo desse modelo aqui védico e nesse modelo aqui, do que na terra plana eu já tenho minhas reservas, porque é todo baseado numa teologia bíblica que não se sustenta, tá certo? Então,
descartar isso é muito sério, né? E eu chamo a atenção de vocês porque tem muita gente que deixa de acreditar, né, nas coisas, né? Que deixa de, de observar determinadas coisas, porque eu não acredito nisso, não acredito, isso aí não existe. Tá? Então, no vídeo de amanhã que eu vou fazer, e vou subir ele, eu vou falar um pouco sobre como essas histórias das civilizações podem estar realmente, de acordo com esse artigo, realmente profundamente interligada com a forma cosmológica, como nós observamos. E por que que esses seres, essas civilizações, ou esses seres, se afastaram da humanidade? Para onde foram? Aonde se esconderam? Estão embaixo da Terra, né? Então seria aí um modelo da Terra oca, ou eles estariam em continentes e terras que estão além do nosso, que seria este modelo aqui ou este modelo aqui, ok? É por isso que eu digo o seguinte, gente, aqui nesse canal ninguém fecha a porta para nada. Tá? Aqui, claro que eu tenho minha opinião pessoal e preciso expor minha opinião pessoal, mas acho que nós teremos resposta, né, quando a gente realmente quiser investigar as coisas com seriedade. Tá? Sem esse negócio de misticismo, sem esse negócio de espiritualismo, esoterismo, ocultismo, porque isso não resolve porcaria nenhuma. Isso só atrapalha e isso é mais um desvio de foco do que de verdade a gente se empenhar para descobrir esses fenômenos. Então, esses seres, sejam os gênios superiores, sejam os inferiores, os seres intermediários, primários e secundários, eles podem estar em qualquer lugar desse planeta que nós não sabemos ainda. Se no fundo dos mares, ou estão moram dentro da Terra, né? Então a Terra teria uma configuração completamente geológica diferente, e eu só tenho a dizer para vocês que nós vamos correr atrás de muita informação, correto? Agora, cada um pensa o que quiser, né? E decide o que quiser, ok? Forte abraço e até amanhã com o próximo vídeo, tá? Fui!